Você já tentou tomar uma decisão importante sem garantia nenhuma de que ia dar certo, ou mesmo saber se ia funcionar, se ia dar resultado? Pois é, isso já aconteceu na minha vida, mas eu estava lendo, eu estou lendo ainda, na verdade, eu tenho o segundo livro, uma biografia da Elizabeth Elliot, que é uma, uma autora muito conhecida dentro da bolha cristã. E eu estava lendo essa biografia aqui da Ellen Fou. São dois livros, eu terminei de ler esse primeiro aqui, que é Elizabeth Elliot, Moldada por Deus. E esse livro, ele me surpreendeu bastante, por mais que eu já tivesse lido os livros da própria Elizabeth Elliot. Eu sabia também algumas coisas sobre a vida dela, eu sabia que ela tinha tido 3 maridos, né, que ela ficou viúva 2 vezes, sendo que o primeiro marido dela, ele foi morto em missão, estava fazendo missão entre índios ferozes. E eu sabia de algumas coisas sobre ela, sabia que ela tinha uma filha, tudo mais, conhecia pelos próprios livros da Elizabeth Elliot, mas eu não tinha essa visão de fora que essa biografia trouxe. E ela me surpreendeu bastante, eu resolvi trazer um pouco aqui, não só para falar, tá? Não é uma resenha propriamente do livro, mas eu vou trazer aqui o que a comunicação dela, né, que a autora traz bastante histórias, a Elizabeth, ela tinha diários, ela ao longo da vida inteira dela, ela alimentou vários diários, e esses diários fazem essa obra ter uma riqueza de características e de informações sobre como que a mente da Elizabeth Elliot funcionava, e foi a partir dessa leitura, dessas percepções, dessa análise da comunicação da Elizabeth que eu trago aqui essas reflexões e alguns pontos importantes também para sua vida, para nossa vida, para a vida de todos nós, o que nós podemos aprender com a jornada dos outros. É melhor nós aprendermos com os erros e acertos dos outros do que a gente acabar quebrando a cara no meio do caminho. Sou a Camila Covre, falo sobre traços de caráter, comunicação e os padrões que moldam os nossos comportamentos. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe o seu like neste vídeo. Todas as quintas-feiras eu pretendo trazer aqui essas releituras, né? Essas leituras da comunicação, de como ler e entender pessoas, de como a nossa comunicação nos mostra um pouco sobre quem nós somos, o quanto a comunicação mostra como as pessoas são e como nós somos, como as formas como nós nos comunicamos diz muito sobre nós. E é muito bom quando nós temos, de uma forma tão simples até, de certo modo, recursos e meios de saber o que se passa dentro de nós, sem depender tanto dos outros, que outras pessoas nos digam, que outras pessoas nos ajudem. Claro que quando a gente sabe, nós não precisamos abrir mão da ajuda, do apoio dos outros, nem devemos e nem podemos. Mas facilita bastante quando a gente consegue perceber por nós mesmos, para a gente saber o que pedir, saber quando pedir. Já teve muitas situações na minha vida também, por exemplo, em que sabia que tinha algo incomodando, mas eu não sabia comunicar, eu não sabia entender primeiro o que era aquilo para poder falar. Eu não tinha recursos, eu não tinha meios para identificar o que era, para poder falar concretamente para alguém, seja um terapeuta, quem quer que fosse, para pedir essa ajuda. E esses recursos que eu tenho, que eu conheci, tanto a da análise corporal quanto o método que eu criei para usar, para ler, né, na comunicação, os padrões de comunicação desses traços de caráter, isso dá uma autonomia muito grande para nós, para que a gente consiga ser mais assertivos até na hora de pedir ajuda. A gente já sabe exatamente onde de fato está doendo e o que a gente precisa fazer
para resolver, né, para poder pedir ajuda quando necessário, isso quando nós mesmos não conseguimos resolver. Uma das coisas que me surpreendeu positivamente nesse primeiro livro da biografia da Elizabeth Elliot, que apesar dela ser uma autora cristã, dela ser cristã praticamente de berço, né, que pelo que conta aqui na história dela, desde muito jovem, a família dela era religiosa, era cristã, ela foi criada em escolas religiosas desde sempre. Todas as fases de estudo dela, ela foi criada em território cristão. E que surpreende, né, que geralmente acontece ou que se espera, né, em literaturas pessoas cristãs, é aquela narrativa das vitórias constantes, da segurança emocional, das respostas claras, né, de ter quase um canal direto com Deus, né, de ouvir em online, né, tem respostas online e imediatas ali, que é muito mais uma narrativa do que necessariamente uma realidade, não é uma realidade na verdade. Isso apesar disso, né, como eu já tinha lido algumas coisas que ela tinha escrito, eu tinha uma suposição de que ela participava, né, desse meio das histórias e tudo mais, daquele universo é, do sobrenatural constante, mas é justamente o contrário, na verdade não é o contrário, mas é uma realidade muito mais palpável, uma realidade bem mais realidade bem mais real, uma realidade bem mais comum a todos nós, meros mortais, embora eternos, que ela narra, né, a autora, a Ellen Folk, ela coloca ali vários momentos que a Elizabeth Elliot teve de incerteza, de silêncios, de ausências, teve todos os desafios que eu até mencionei no início da morte do primeiro marido dela, aí ela se casou de novo depois de um tempo, tudo mais, e tudo isso, mas o importante não é nem os fatos somente, mas como ela reagiu àqueles fatos tendo a fé cristã. E foi muito interessante, eu percebi, principalmente no período em que ela estava com o primeiro marido, que eles tinham uma fé bem, um terreno de comunhão bem próximo ao meu, e eles tinham ali uma pureza na forma de expressar a fé deles, e eu percebi nela, ao longo do livro, que ela foi vendo algumas coisas acontecendo ali ao redor, algumas outras, enfim, denominações acontecendo, sendo criadas ou convivendo com essas outras denominações, que tinham ali alguns comportamentos que ela achava meio esquisito, mas o principal ali naquela que eu percebi naquela comunicação, na descrição da história dela, foi justamente essa questão da decisão sem garantias, que eu me identifico não só nesse sentido, né, não só nessas histórias dela, mas porque também aconteceu na minha vida, e a vida dela praticamente isso. Ela orava bastante, tinha bastante direção, só que ela ela tinha aquela fé firme de fazer o que precisa ser feito, e ela fazia mesmo sem certezas, mesmo sem precisar criar um espantalho de uma resposta automática, mesmo sem precisar ficar colocando superstições, né, colocando que nem são feitas algumas coisas, né, de abrir aleatoriamente a Bíblia e achar um versículo aleatório e achar que aquilo é uma resposta e tudo mais. Ela não precisava estar criando superstições para usar como resposta para aquilo que ela precisava fazer, ao mesmo tempo que ela tinha sim uma direção, ela tinha a confiança naquilo que estava escrito na palavra de Deus na Bíblia, e ela buscava sempre
fazer isso, né, evangelizar, buscava, ela era uma linguista ótima, então ela fazia um trabalho de tradução da Bíblia para a linguagem ali do povo indígena. Então tinha muita coisa ali, muito trabalho que ela fazia, e ela sempre ia em ambientes desafiadores, em situações desafiadoras, sem ter garantias. A principal lição que ficou é de que esperar em Deus exige suportar incertezas. Talvez eu percebo, a opinião minha, que nós estamos perdendo um pouco essa ideia de que sofrer faz parte do processo. Quando a palavra fala que no mundo teremos aflições, é isso aí, o sofrer faz parte do processo, sofrer faz parte do caminho. Não significa que, se não tiver sofrimento, tem algo errado, porque o contrário também já vi acontecer. Pessoas que acreditam que precisam sofrer, que precisa acontecer as coisas ruins para que ela esteja fazendo certo, para que ela esteja sendo aceita pelo Senhor. Na verdade, não. O próprio Paulo fala que ele sabe ter fartura, sabe ter falta. Não me recordo agora como que é o versículo, mas nós temos que estar preparados para ter abundância ou para ter falta de recursos. Uma coisa não anula a outra, e nós não precisamos ser pobres, nós não precisamos ser ricos, e não tem nenhum problema nem uma coisa nem na outra. As circunstâncias, as situações vão dizer ali qual caminho nós devemos tomar, mas o ponto é, não precisamos fugir o tempo inteiro qualquer sofrimento o tempo todo. Claro, nós podemos procurar ajuda, podemos procurar resolver problemas, mas não precisamos acreditar que tudo precisa estar lindo, tudo precisa de vitória, tudo precisa de superpoderes o tempo todo, porque não é isso que acontece, não é isso que o próprio exemplo dos apóstolos, dos discípulos na palavra, não foi isso que aconteceu na vida deles, e na nossa também não precisa ser isso. E o sofrimento faz parte, e a vida dela mostra isso, que ela foi uma cristã, grande parte de excelência fez o que precisava ser feito na vida dela. É, sem dúvida, um exemplo feminino para mulheres cristãs de grande feito, porém, é interessantíssimo nós percebermos que, apesar de todos os frutos que ela gerou, né, de todo o legado que nós temos da Elizabeth Elliot, para quem é cristão, acredito que saiba, apesar de tudo isso, no dia a dia ali da vida dela, ela era como nós. Ela era exatamente como nós, tinha os mesmos desafios, as mesmas questões, também tinha a mesma fé, o mesmo suporte, o mesmo centro que mantinha ela bem, né, mantinha ela andando, caminhando e fazendo o que precisava ser feito. E, além dessa mensagem, eu também identifiquei alguns padrões, né, quais são os padrões da Elizabeth, que aparecem aqui nesse primeiro livro, a partir de toda a comunicação, principalmente, dos trechos do diário que são transcritos aqui, ou seja, usando as falas da própria Elizabeth Elliot, eu consegui identificar, pelo menos no maior ponto, né, na maior parte das vezes, na comunicação dela, quais eram os traços que, que apareciam. Claro, tem algumas fotos dela, também dá para identificar pelo formato do corpo, pelas expressões corporais, também dá para identificar quais os traços de caráter dela. Eu listei aqui os dois principais, né, o principal, os três, né, tem um ali que aparece mais especificamente em uma circunstância, mas a maioria das vezes quem aparece são dois traços. Um principal, que é o traço visionário. Esse traço, ele é o traço da lógica, né? O traço do princípio, ele
ele não busca conforto emocional. Eu tô olhando para baixo porque eu tenho as minhas notas aqui, só para não me fugir a ideia. E ele não busca conforto emocional, ele não busca aprovação social, ele só quer a ideia, colocar as ideias dele em prática. E a Elizabeth tem muito disso, ela tem ali aquela função dentro das missões ali de de criar todos os materiais para fazer com que os missionários conseguissem evangelizar os indígenas, e ela tinha aquela, assim, aquela necessidade de fazer valer a sua ideia, o seu plano, o seu projeto, para que as coisas funcionassem. Algumas missões deu super certo, deram bastante ouvidos para ela, e outras nem tanto, principalmente quando começaram a dividir território com outras pessoas, outros grupos, né, de missionários começaram a dividir território ali na mesma função de evangelizar os indígenas, e acabou girando algumas questões ali que eu vou falar mais à frente, que foi aonde apareceu o terceiro traço ali. Mas, na maior parte das vezes, nós vemos a Elizabeth muito lógica, e muitas pessoas reclamando da frieza dela, muitas pessoas se incomodando com a forma como ela ficava isolada no canto dela, de como ela não era muito emotiva, de como ela era de poucos amigos, no sentido de ela não era de muita conversa, ela recepcionava bastante pessoas, estava sempre rodeada de pessoas, só que ela era uma pessoa na dela, uma pessoa que não gostava muito de contatos sociais e contatos físicos, ela era mais da razão, mais da lógica, e isso aparece em muitas, muitas falas dela, muitas descrições do diário dela. O segundo maior traço dela é o traço organizador, que eu percebi que ela aguenta muita coisa. Ela aguenta muito, ela engole muito sapo, e ela engole muita coisa, assim, e ela, ao mesmo tempo que ela é muito organizada, é muito disciplinada, ela também, ela leva cada desaforo. Eu lendo, eu falei: "Nossa, né, eu no lugar dela já teria estacionado há muito tempo", e ela leva um desaforo para casa gigante, vários, o tempo inteiro, desde pequenininha. Eu falei: "Nossa, ela tem um traço organizador considerável", não é muito, né, considerando os traços físicos dela, mas na narrativa ali, nas coisas que ela vai contando, e no contexto juntando os 2 ali, ela ela é racional, mas ao mesmo tempo ela tem uma dose que que controla um pouco, né, que dá uma amaciada na aspereza que seria se ela fosse muito mais somente visionária. Então ela tinha ali o organizador, ela tinha uma tolerância muito alta com questões adversas de qualquer modo, e ela tinha uma postura, e ela tinha essa sensação de, o que principal que aparece é: "Eu não quero decepcionar a Deus". E é lindo essa parte, né, que geralmente esse traço ele foca nas pessoas, em não decepcionar as pessoas, e ela tinha muito esse senso de: "Não posso decepcionar a Deus, não posso frustrar o Criador, eu não posso frustrar o meu Senhor. Eu sei o que precisa fazer, eu sei que o que ele falou que eu preciso fazer na sua palavra, né, na Bíblia, e é isso que eu vou seguir". Então o centro dela, do início ao fim deste livro, principalmente, é esse de não decepcionar Deus. O resto eu administro, o importante é não decepcionar Deus. Claro que ela não passa por cima das pessoas, como eu disse, ela tem uma tolerância muito grande com as pessoas, pelo menos ela demonstrava isso, mas esse traço organizador, ele aparece justamente nesse ponto, no do centro de ficar centrado em Deus, de não querer decepcionar a Deus, ser organizadora, e de
né, de organizar, ser disciplinada e também de ser tolerante, né, de tolerar bastante pesos que não pertenciam a ela, de aguentar calada muitas vezes e ficar ali de boa, acabar contornando a situação com as pessoas. E o traço realizador, ele aparece em uma situação específica, que era ali onde ela estava dividindo o território de evangelizar uma tribo que era bem feroz, bem violenta, e tinham 2 líderes, né, tinha os líderes do grupo dela, da Elizabeth, e o grupo da Rachel. Eram pessoas que tinham doutrinas diferentes, apesar da mesma fé, e ali havia alguns conflitos e ela ficava sempre naquela situação de: "Eu tento colocar a minha ideia e eu sou ignorada". Claro, tinha também a ideia, mas tinha aquela questão de: "Quero ser escolhida, né, eu quero ser reconhecida pelo que eu estou fazendo, eu quero fazer mais, eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que eu tenho bastante capacidade de fazer mais e melhor", só que ela estava sendo tolhida pelas pessoas do ambiente, pelos líderes ali, inclusive da outra da Rachel, né, que estava liderando o outro grupo ali, e acabou que ela não conseguiu sucesso nessa missão, ela não conseguiu fazer grandes evoluções na hora de traduzir ali o idioma daquela tribo, e ela ficou com aquelas ali transpareceu bastante a dor de não ser reconhecida, a dor de não ter sido a escolhida para liderar aquela frente, de não terem confiado na ideia dela. Eu senti essa dor para apresentar uma ideia numa empresa que eu trabalhei e ser tolhida, né, de não darem a menor bola para mim, e eu me vi ali naquela tenho bem mais, né, do que desse traço realizador, então para ela foi só uma situação foi só essa situação que eu vi, pelo menos do primeiro livro, da biografia, né, que são 2 livros, a biografia, e eu vi esse comportamento e, achei bem bacana. A lição que fica é de nem toda decisão correta, ela vai parecer segura. Toda decisão que a gente toma na vida, nós não precisamos saber com toda certeza o que vai acontecer antes, nós não precisamos 100% de garantias sobre o que vai acontecer na nossa vida para poder agir. A nossa fé, principalmente a cristã, né, que é o meu lugar de fala, ela ela tem alguns princípios, ela tem a palavra de Deus para que nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós, mas isso não significa necessariamente que nós vamos ter uma resposta audível ou visível para poder agir. Nós vemos na própria palavra de Deus na Bíblia várias pessoas agindo no escuro, né? Tinha a palavra abre os bastidores, mostra algumas coisas que estavam acontecendo, mas a pessoa mesmo ali na hora que estava acontecendo, ela não sabia de nada, ela só estava agindo de acordo com o que o Senhor estava guiando ela, sem que ela precisasse de nenhuma resposta, nenhum movimento. Claro que também temos ali os profetas, várias situações, várias revelações específicas, mas hoje as revelações, a revelação principal nós temos na palma da mão, que é um privilégio que nenhum dos antigos tiveram, e nós temos esse privilégio de andar com a palavra de Deus na nossa mão, e ela é a nossa certeza, ela é o que nos guia. Falando aqui dessa comunicação, hoje, não necessariamente no território de fé, mas na nossa vida diária, nós temos também a nossa própria palavra, nós temos a palavra das pessoas e existe uma infinidade de coisas, dá para a gente perceber a partir dessa comunicação. Então, se você quer saber mais sobre como identificar, informações, como identificar padrões na forma como as pessoas se comunicam, na forma como você mesmo se comunica, o que que isso diz
sobre você, eu escrevi um e-book, chama O Guia para Aprender a Ler e Responder Pessoas, tá aqui na descrição do vídeo. Eu escrevi justamente a partir de um método que eu desenvolvi, o método In Place, que ele ajuda a identificar traços de caráter, né, os padrões de comunicação dos traços de caráter, como eles estão se manifestando no momento da comunicação e o que isso significa, né, o que dá para fazer com isso, como que dá para a gente entender o que está doendo, qual é o padrão que está se manifestando ali naquele momento, o que a gente pode fazer para resolver, né, como que a gente tente esses padrões e como isso pode nos ajudar não só a entender melhor as pessoas, como a entender a nós mesmos e saber até o que dizer, né? Como chegar para uma pessoa quando a gente precisar pedir algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio. Então, se você quer saber, o link está aqui embaixo e também o YouTube vai indicar para você outros vídeos do canal para você ter mais conhecimento sobre a comunicação.